Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Chamo-me João Manuel, professor de Biologia, e hoje iremos estudar a primeira lei de Mendel. Após várias teorias que surgiram para explicar a hereditariedade, Mendel começou a pensar sobre hereditariedade porque queria responder uma pergunta que intrigava os cientistas do século XIX: como as características dos pais são transmitidas aos filhos? Na época, a teoria mais aceita era a herança por mistura, segundo a qual as características dos pais se misturavam como tintas, produzindo características intermediárias nos descendentes. Mendel desconfiou que essa explicação não era suficiente. Gregor Mendel era monge, botânico e matemático. Seus conhecimentos em botânica e matemática foram imprescindíveis para o desenvolvimento de seus estudos sobre a hereditariedade. A escolha da planta de ervilha piso sativo não foi por acaso, pois o grande número de descendentes produzidos em cada geração permitia a aplicação da probabilidade para explicar a transmissão das características hereditárias. Além disso, o curto ciclo de vida da espécie reduzia o tempo necessário para acompanhar as gerações e compreender como as características eram transmitidas dos parentais aos descendentes. Seus experimentos consistiram inicialmente no cruzamento de linhagens puras. Em seguida, Mendel realizou o cruzamento entre os indivíduos da geração F1, analisando as características presentes na geração F2. Os resultados obtidos em seus experimentos tornaram-se a base da genética moderna e permitiram o esclarecimento dos princípios fundamentais da hereditariedade. Observamos neste momento a representação das 7 características estudadas por Gregor Mendel em seus experimentos com ervilha piso sativo. A escolha dessas características também não foi por acaso. Todas elas apresentavam duas formas bem definidas, o que facilitava a observação dos resultados e a identificação dos padrões de herança. A primeira característica analisada foi a cor dos cotilédones, que poderiam ser amarelos, característica dominante, ou verdes, característica recessiva. A segunda foi a forma da semente, que poderia ser lisa quando fosse dominante ou rugosa recessiva. Na terceira característica, Mendel estudou a cor das flores, observando flores roxas dominantes e flores brancas recessivas. A quarta característica foi a forma da vagem, que poderia ser entumecida, ou seja, cheia e lisa, considerada dominante, ou enrugada, característica recessiva. A quinta característica correspondente à cor da vagem, que poderia ser verde dominante ou amarela recessiva. A sexta característica foi a posição da flor no caule. As flores poderiam surgir na posição axilar ao longo do caule, característica dominante, ou na posição terminal, localizada na extremidade do ramo, característica recessiva. Por fim, Mendel analisou o comprimento do caule, observando plantas com caule longo, que era a característica dominante, e plantas com caule curto, característica recessiva. É importante destacar que o termo dominante não significa mais forte ou melhor, assim como recessivo não significa mais fraco. Dominância significa apenas que essas características se manifestam no fenótipo, mesmo quando está presente em apenas uma cópia do gene, enquanto a característica recessiva só aparece quando o indivíduo possui duas cópias do alelo recessivo. Em seus experimentos, Mendel cruzou plantas de linhagens puras que produziam sementes amarelas com plantas de linhagens puras que produziam sementes verdes. Atualmente representamos os alelos responsáveis por essas características por letra Azão para a cor amarela dominante e pela letra Azinho para a cor verde recessiva. Assim, os gametas produzidos pelas plantas amarelas continham apenas o alelo azão, enquanto os gametas das plantas verdes continham apenas o alelo azinho. Quando ocorreu a fecundação, formaram-se os indivíduos heterozigóticos azão-azinho. É importante destacar que Mendel não conhecia a existência dos genes, dos cromossomos ou mesmo dos gametas como os compreendemos atualmente. Ele apenas propôs a existência de fatores hereditários, que eram transmitidos dos pais para os descendentes. Hoje sabemos que esses fatores correspondem aos genes transportados pelos gametas. O que mais chamou a atenção de Mendel foi que, ao cruzar plantas puras com sementes amarelas
e plantas puras com sementes verdes, todos os descendentes da geração F1 apresentavam sementes amarelas. A característica verde desaparecia nessa geração, permanecendo oculta. Esse fenômeno levou a Mendel a concluir que algumas características são dominantes enquanto outras são recessivas. Para testar os indivíduos da geração F1, Mendel realizou um cruzamento entre eles. Como todos os indivíduos da F1 apresentavam sementes amarelas, hoje sabemos que eles eram heterozigóticos azão-azinho. Como o genótipo desses indivíduos é azão-azinho, cada um deles pode produzir dois tipos de gameta durante a meiose. Um gameta contendo alelo azão, responsável pelas características amarelas, e o outro contendo o alelo azinho, responsável pela característica verde. Como o cruzamento ocorre entre dois indivíduos azão-azinho, ambos produzem esses dois tipos de gametas. Ao analisar todas as combinações possíveis entre esses gametas, obtemos os seguintes genótipos. Azão, gene azão cruzando com gene azão, dá ao indivíduo azão-azão, que é o indivíduo homozigótico dominante com sementes amarelas. Ao cruzar o gene azão com o gene azinho, forma-se um indivíduo com genótipo heterozigótico, azão-azinho, com sementes amarelas também. Ao cruzar o indivíduo azão-azinho, azinho-azão, temos o indivíduo novamente heterozigótico com sementes amarelas. Por fim, cruzando azinho com azinho, temos o indivíduo homozigótico recessivo com sementes verdes. Observe que, dos 4 genótipos possíveis, 3 apresentam sementes amarelas e apenas um apresenta sementes verdes. Assim, na geração F2, Mendel encontrou uma proporção fenotípica aproximada de 3 plantas com sementes amarelas e uma planta com semente verde. O fato mais importante observado por Mendel foi que a característica verde que havia desaparecido na F1 reapareceu na geração F2. Isso demonstrou que essa característica não havia sido perdida, mas apenas permanecido oculta nos indivíduos heterozigóticos. Após analisar os resultados de seus experimentos, Mendel formulou sua primeira lei, conhecida como Lei da Segregação dos Fatores. Segundo Mendel, cada característica é determinada por um par de fatores hereditários que permanecem distintos e se separam durante a formação das células reprodutivas, de modo que cada descendente recebe um fator hereditário de cada progenitor. Na época de Mendel, ainda não eram conhecidos os genes, os cromossomos e a meiose, por isso ele utilizou o termo fatores hereditários para explicar a transmissão das características entre as gerações. Com o avanço da genética, essa lei passou a ser expressa da seguinte forma: os dois alelos de um mesmo gene se separam durante a formação dos gametas, células sexuais. Assim, cada gameta recebe apenas um dos alelos. Na fecundação, a união dos gametas estabelece o par de alelos no descendente. Essa é a essência da primeira lei de Mendel. Hoje sabemos que essa separação dos alelos ocorre durante a meiose, quando os cromossomos homólogos são separados, garantindo que cada gameta receba apenas uma cópia de cada gene. Até este momento, Mendel havia concluído que cada característica era determinada por um par de fatores hereditários. No entanto, ele não sabia onde esses fatores estavam localizados nem como eram separados durante a reprodução. Hoje sabemos que esses fatores hereditários correspondem aos alelos de um gene, localizados em cromossomos homólogos. Observe a figura. Neste cromossomo, temos dois alelos para a mesma característica, o alelo azão, herdado da mãe, e o alelo azinho, herdado do pai. Esses alelos representam cada um os conjuntos haploides N advindo de cada genitor. Enquanto a célula é diploide, os dois alelos permanecem juntos, formando um par. Entretanto, durante a formação dos gametas, ocorre um tipo especial de divisão celular chamado meiose. Na meiose, os cromossomos homólogos são separados. Como consequência, os alelos também se separam. Por isso, cada gameta recebe apenas um alelo para essa característica. Nesse exemplo, alguns gametas recebem o gameta azão,
enquanto os outros recebem o alelo Azinho. Dizemos, portanto, que os gametas são haploides, pois possuem apenas uma cópia de cada cromossomo e, consequentemente, apenas um alelo de cada gene. É exatamente essa separação que explica os resultados obtidos por Mendel. Quando ocorre a fecundação, um gameta do pai une-se a um gameta da mãe, restabelecendo o número diploide de cromossomos e formando novamente um par de alelos no descendente. Perceba que a primeira lei de Mendel nada mais é do que a separação dos alelos durante a meiose. Mendel observou esse fenômeno por meio dos cruzamentos, mas somente muitos anos depois, a citologia e a genética explicaram que essa segregação ocorre porque os cromossomos homólogos se separam durante a meiose, distribuindo os alelos para gametas diferentes. Até agora, estudamos os experimentos de Mendel considerando um caso específico de herança, conhecido como dominância completa. Nesse tipo de interação, o alelo dominante é suficiente para determinar completamente o fenótipo do indivíduo heterozigoto, mascarando a expressão do alelo recessivo. Mas com o avanço da genética, descobriu-se que a relação entre os alelos pode ocorrer de outras formas. Vamos conhecer os três tipos principais de dominância. Dominância completa. Nesse primeiro, a gente vai ver o modelo descrito por Mendel. Nesse caso, o alelo dominante produz uma quantidade suficiente de proteína funcional para que a característica seja totalmente expressa. Assim, indivíduos azão-azão e azão-azinho apresentam o mesmo fenótipo, enquanto apenas o indivíduo azinho-azinho manifesta a característica recessiva. O segundo tipo é a dominância incompleta. Nessa situação, nenhum dos alelos consegue produzir proteína funcional em quantidade suficiente para mascarar completamente o outro. Como consequência, o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os dois homozigotos. Um exemplo clássico ocorre na planta maravilha, Mirabilis jalapa, o nome científico dela. Quando uma flor vermelha é cruzada com uma flor branca, os descendentes heterozigotos apresentam flores rosas. É importante destacar que a flor rosa não resulta da mistura dos alelos, mas sim da produção intermediária do pigmento responsável pela coloração. O terceiro tipo é a codominância. Nesse caso, os alelos permanecem ativos no indivíduo heterozigoto e ambos são expressos simultaneamente, ou seja, um alelo não mascara a ação do outro. Um exemplo bastante conhecido é o sistema sanguíneo ABO. Uma pessoa com genótipo IA e B apresenta o sangue do tipo AB, pois os antígenos A e B são produzidos ao mesmo tempo nas hemácias. Outro exemplo é observado na pelagem de alguns bovinos, em que animais heterozigotos apresentam pelos vermelhos e brancos distribuídos pelo corpo. Perceba que não surge uma terceira cor, as duas cores aparecem simultaneamente. Portanto, podemos resumir da seguinte maneira: dominância completa. O alelo dominante mascara completamente o recessivo. Dominância incompleta. O heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário. Codominância. Os alelos são expressos ao mesmo tempo no heterozigoto. É importante lembrar que, independentemente do tipo de dominância, a primeira lei de Mendel continua válida. Os alelos continuam se separando durante a formação dos gametas. O que muda não é a forma como eles são herdados, mas como eles se expressam no fenótipo após a fecundação. Ao analisarmos este cruzamento apresentado, verificamos a dominância completa, pois o gene azão, que é dominante, mascara a ação do gene azinho, quando ocorre a fecundação entre esses dois genes. Como exemplo de dominância incompleta, podemos utilizar a planta maravilha, que é a Mirabilis jalapa. Nessa espécie, uma planta com flores vermelhas, representada pelo genótipo vezão-vezão, cruzada com uma planta de flores brancas de genótipo bezão-bezão, origina descendentes 100% heterozigotos, vezão-bezão. Esses indivíduos apresentam flores rosas, um fenótipo intermediário entre o vermelho e o branco. Ao cruzarmos dois indivíduos da geração F1 com ambos flores rosas, vezão-bezão, vezão-bezão,
cada um produzirá dois tipos de gametas, um contendo o alelo Vzão e o outro contendo o alelo Bzão. Analisando todas as combinações possíveis, obtemos Vzão com Vzão dá ao indivíduo homozigoto Vzão-Vzão, com flores vermelhas correspondendo a 25% ou um quarto dos descendentes. Cruzando Vzão com Bzão, dá Vzão-Bzão, indivíduo heterozigoto com flores rosas, correspondendo a 50% ou um meio dos descendentes. Cruzando o gameta Bzão-Bzão, dá ao indivíduo homozigoto Bzão-Bzão, com flores brancas, correspondendo a 25% ou um quarto dos descendentes. Observe que, nesse caso, tanto a proporção genotípica quanto a fenotípica são 1:2:1. Isso ocorre porque o heterozigoto apresenta um fenômeno próprio, intermediário entre os homozigotos, diferentemente do que acontece na dominância completa, em que o heterozigoto possui o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Essa é a principal característica da dominância incompleta. Nenhum dos alelos domina completamente o outro, fazendo com que o heterozigoto apresente uma característica intermediária. No caso da codominância, podemos utilizar como exemplo a pelagem de alguns bovinos. Nesse exemplo, um bovino de pelagem vermelha com genótipo Vzão-Vzão é cruzado com um bovino de pelagem branca com genótipo Bzão-Bzão. Como os indivíduos são homozigotos, o bovino vermelho produz apenas gametas Vzão, enquanto o bovino branco produz apenas gametas contendo o alelo Bzão. Após a fecundação, todos os descendentes da geração F1 apresentam o genótipo Vzão-Bzão. Entretanto, diferentemente do que ocorre na dominância completa e na dominância incompleta, o heterozigoto não apresenta um fenótipo intermediário. Também não há um alelo dominante que mascare a expressão do outro. Na codominância, os dois alelos são expressos simultaneamente e de forma independente. Assim, o bovino heterozigoto apresenta ao mesmo tempo pelos vermelhos e pelos brancos distribuídos pelo corpo. Perceba que não surge uma nova cor, nem uma mistura entre vermelho e branco. Cada alelo manifesta a sua característica normalmente. Portanto, a principal característica da codominância é que os dois alelos permaneçam ativos no heterozigoto, contribuindo igualmente para o fenótipo. Um outro exemplo clássico de codominância é o sistema sanguíneo ABO, em que indivíduos de genótipo IA e B apresentam sangue do tipo AB, expressando simultaneamente os antígenos A e B.